Pessoal, agora na aula 8 nós vamos estar criando o Service Controller relacionado à criação do usuário e também vamos estar criando o Service de todos os casos de usos que são relacionados à criação do usuário, tá? Que no caso aqui é o que verifica se o CPF, CNPJ e e-mail está disponível, pois a regra de negócio exige que tanto o e-mail quanto o CNPJ e CPF pertença somente a um usuário, tá? Nós estamos aqui no módulo atuando no módulo de infrastructure e que é relacionado aqui à camada, né, de framework de drive, a camada mais externa aqui da arquitetura limpa. Antes aqui de começar, vamos fazer algumas refatorações, tá? A primeira é aqui na base, né, na pasta raiz do módulo. Nós vamos estar criando um outro módulo que a gente não tinha feito aqui na criação desse módulo, né, que é o que? Criar um pacote que espelhe, né, o nome do módulo, né, a fim de ficar mais fácil na hora de fazer as importações. Aí eu vou colocar tanto o entity quanto o repository e a nossa classe aqui de inicialização dentro do pacote de infrastructure. Pronto, feito isso, tem mais uma refatoração que eu gostaria de estar fazendo, que é aqui dentro das migrations, né? Eu tinha escrito errado aqui, então vamos colocar aqui update de at, tá? E aí vamos corrigir em todas as migrations. Pronto, feito isso, podemos fechar aqui. Fechar aqui o source. Uma outra coisa que temos que fazer também aqui relacionado ao update, né? A gente colocou ele como false aqui no label, mas na verdade ele não é, então eu vou apagar porque por default ele é true. E por fim, vamos entrar aqui no módulo de core. Aqui na classe user, nós vamos estar excluindo daqui o transaction pin. Porque nós alteramos, né, nós alteramos ali o nosso fluxo, né, nosso relacionamento. E agora a Transaction Pin não tem mais uma relação com o usuário, mas ela tem uma relação com a carteira, né? Então, por isso que vou apagar daqui, ainda não tinha apagado. Prontinho, vamos fechar isso aqui, vamos fechar tudo aqui agora, então, né? E aí vamos iniciar aqui, vou expandir aqui o pacote de, vou fechar aqui o pacote de core, vou expandir o pacote de application, para que a gente possa ter acesso aqui às nossas interfaces gateway, que são as interfaces que vão ser implementadas lá na última camada, né? Então, vamos vir aqui no método de criação do usuário, que é o create user gateway. Vamos vir aqui no nosso pacote de infrastructure. Vamos criar um novo pacote, que vai ser chamado service. Dentro do pacote service, vou criar uma classe. Vou anotar essa classe como service do Spring, né? Porque aqui, como nós já estamos na última camada, na camada mais externa não tem problema. É aqui mesmo que nós vamos estar utilizando o nosso framework. E aqui nós vamos implementar, né, a interface. Ele vai pedir para a gente implementar um método. Certo? Aqui nós precisamos
injetar o nosso repository, né, user entity repository. Vou adicionar o nosso construtor. Aqui eu vou criar um try catch. Vou deixar esse return null aqui, só para ele não ficar reclamando por enquanto. Aqui eu vou criar uma variável chamada userSaved, que vai chamar de userEntity_repository.save. Esse método ele retorna, né, a entidade que foi persistida. E aqui dentro ele vai precisar receber um user entity, né? Aqui nós recebemos na assinatura do nosso método um user, né? Mas para fazer a persistência, se a gente passar aqui o user, ele não vai permitir, porque user não é um user entity, né? A gente precisa passar um user entity aqui no Spring Boot. Então a gente vai ter que fazer uma conversão desse user para um user entity. Então aí que entra os mappers, tá? Então vou criar um outro pacote aqui, que vai ser o pacote de mapper. Dentro do pacote de mapper eu vou criar aqui um user mapper. Vou anotar essa classe como um componente do Spring Boot. Eu vou criar um método aqui public que vai retornar um user entity. Vai chamar de toUserEntity. E aqui ele vai receber um user, né? User lá do nosso módulo domain. User. E aqui agora nós vamos fazer um return, né? Vamos retornar um new user entity. E aqui dentro nós vamos estar passando, né? Então vamos dar um Ctrl P aqui para mostrar para a gente o que a gente precisa passar. Então, user.getID, user.getEmail, user.getPassword, user.getTextNumber.getValue. A gente não vai passar o objeto TextNumber, a gente vai passar somente o valor, que é o que a gente vai persistir no nosso banco de dados. User.getFullName, user.getType, user.getCreateEdit, Pronto, perfeito. Então com isso, né, a gente recebe aqui, né, um user lá do nosso módulo domain e retorna um user entity para que o Spring Boot possa fazer a persistência. Agora a gente vem aqui, vamos injetar, né, o user mapper aqui na nossa classe. Vamos adicionar o nosso construtor. E aqui nós vamos utilizá-lo. Então, vou colocar o user mapper.toUserEntity passando o user. Perfeito, com isso, né, a gente está injetando, né, a gente está persistindo o nosso user entity. O método save ele retorna, né, a entidade persistida e a gente salva ela aqui. Por que a gente está salvando? Porque a gente vai precisar passar esse usuário criado lá quando a gente for criar a nossa carteira. A segunda coisa que nós precisamos criar é o transaction pin, né? A carteira também depende, né, de um transaction pin. Então vou colocar aqui transaction pin saved, que vai receber. Aí a gente precisa trazer aqui a importação do repository, né? Então private transaction
pin entity repository transaction pin entity repository. E aqui nós vamos transaction pin repository.save. E aí é o mesmo raciocínio, né, do usuário, né? A gente não pode passar um transaction pin, a gente precisa passar um transaction pin entity aqui na hora de fazer a persistência dessa entidade. Tá? Então vamos criar também um mapper para o transaction pin. Vamos anotá-lo também com @content. Vamos criar um método aqui public que vai retornar um transaction pin entity to vai receber aqui um transaction pin lá do nosso módulo domain e vai retornar um new transaction pin. Então aqui dentro a gente dá um Ctrl P para verificar. É o mesmo, a gente precisa também criar um construtor, a gente precisa criar um construtor aqui. Dá um Ctrl P. Outra coisa, pessoal, aqui nesse transaction pin, a gente precisa criar um construtor no qual ele não recebe o ID. Aqui no user, no user entity, a gente definiu aqui a geração do ID como alto, né? Então a gente tem que passar aqui o valor do ID. Só que aqui no transaction pin a gente definiu como identity, então o próprio Spring vai fazer o próprio JPA, ele vai colocar ali o valor do ID, né? Então a gente não precisa passar esse valor, então por isso a gente precisa criar um construtor aqui no qual ele não recebe o ID, tá? Então vamos colocar aqui. Pronto, agora a gente já pode fechar aqui. E aí aqui agora ele vai oferecer para a gente dois construtores, um com ID e outro sem ID. Tá? Então vamos fazer aqui o transaction pin.get pin, transaction pin.get attention, transaction pin.get blocked, transaction pin. Certo. Vamos fechar esse mapper também. Vou injetar ele aqui, né? Então, vou colocar aqui private transaction pin mapper. Vou colocar no construtor. E aqui nós vamos chamar o transaction pin mapper to transaction pin entity, passando o transaction pin, né? Ele não tem aqui, né, como um parâmetro separado, mas a gente sabe que ele está dentro da carteira. Né? Então, vamos passar aqui o wallet.get transaction pin. Perfeito, feito isso, agora nós precisamos também, né, injetar aqui o private wallet entity repository. Vamos colocar no construtor. E aí aqui nós vamos... Eu não preciso salvar, né? Eu só preciso salvar o user e o transaction pin, porque a gente precisa passar agora na criação da carteira, tá? Então, aqui eu nem vou salvar, eu já vou chamar direto o repository e não vou exigir o retorno da entidade. Então, ponto .save. Aí a gente precisa então criar um mapper aqui para a carteira. Então vamos vir aqui no mapper, no pacote de mapper, criar um elite mapper.
Vamos anotar com e aqui vamos retornar um hot entity. E aqui ela vai receber, né, um hot lá do nosso módulo domain. Só que ela vai receber mais duas coisas, né? Ela vai receber também o usuário persistido, né? O user entity e também um transaction pin entity. Pronto, e aqui nós vamos fazer um return new watch entity. Aqui a gente precisa criar o construtor sem o ID, né? Pronto, então a gente recebe, né, aqui o usuário, um user entity e um transaction pin entity e já passa aqui na hora de fazer a conversão para wallet entity. Agora, né, vamos injetar essa classe aqui dentro da nossa classe de criação com private. Então aqui eu vou passar, né, o wallet, vou passar o user safety e vou passar o transaction pin safety. Pronto, com isso, né, então a gente já fez, né, aí a criação a persistência tanto do usuário quanto do transaction pin, e aí depois a gente vincula os dois à carteira. Com isso eu posso retornar aqui um true. E aqui no catch eu vou retornar um false. Agora eu já posso apagar esse null aqui. Prontinho, né? O nosso método tá pronto, né? De criação do usuário. Adicionei aqui o member ao construtor, né? Que ainda não tinha adicionado. Uma outra coisa que podemos fazer aqui eu vou criar um outro pacote aqui, que vai ser um pacote chamado utils. Vou criar aqui dentro uma classe utilities. E aí aqui eu vou criar um método, vai ser um método estático, que vai chamar log, ou melhor, o logger, né, vou usar aqui o SL4J. Vai receber um logger factor.getLog. Aqui dentro eu vou colocar desafio PicPay. Pronto. Criei aqui uma classe de utilitários, né, onde a gente vai estar colocando alguns métodos que a gente vai utilizar aí no nosso código.
Aí aqui dentro, né, eu vou criar um import estático aqui. Então, eu criei um import static, né? Com esse import static eu consigo utilizar os métodos e atributos estáticos que estão dentro da classe que eu vou implementar, sem precisar, quando for chamar o método, colocar o nome da classe, né? Eu vou chamar direto o próprio método. Vou colocar aqui br.com, curso, infrastructure, util, utility, log. Perfeito. Agora aqui então eu não vou precisar chamar como chamando o nome da classe, mas o nome do método aqui quando for chamar esse método. Eu posso diretamente colocar aqui o nome do método somente. Então, aqui log.info e aí aqui nós vamos colocar um texto. Então, vou colocar aqui início da criação do usuário. Vou colocar dois pontos aqui. Isso aqui é uma convenção que eu utilizo, tá? Então, vou colocar dois pontos e o nome aqui da classe, porque às vezes eu posso, esse início da criação do usuário pode ser chamado em mais de um lugar, tá? Então, pode ter início da criação do usuário em mais de um lugar. Então, eu coloco aqui o nome da classe, porque a gente sabe que esse log foi chamado dentro da classe createUserGetWayIn. Tá? Aqui antes do retornar eu vou, deixa eu copiar isso aqui, vou colar aqui, colocar usuário, usuário criado com sucesso. Já aqui eu vou colocar, vou mudar o info aqui para error. Eu vou colocar houve um erro na criação do usuário, certo? Houve um erro na criação do usuário, ele vai retornar false. Então, a gente criou aqui os logs, né, desse método da nossa aplicação, tá? Pronto, então acredito que feito isso, agora a gente pode já, acho que aqui a gente finalizou, né, tudo que a gente precisava fazer. Agora nós vamos fazer, vou até copiar esse import aqui já, porque nós vamos usar ele em outros lugares. Vou deixar aqui no meu Windows V, então se eu precisar eu já vou colar. Com isso, né, vamos fechar aqui tudo, tá? Agora a gente precisa, eu vou lá no caso de uso, né, da criação do usuário, e aí aqui, se a gente for ver, a gente tem mais duas verificações, né? A gente verifica se o CNPJ ou o CPF estão disponíveis, também verificamos se o e-mail está disponível. Então, com isso, precisamos criar aí esses métodos, tá? Então, vamos ver aqui em text number variable. Aí aqui nós vamos ter que implementar essa interface. Vamos lá no nosso pacote de infrastructure. Vou vir aqui dentro do service e vou criar uma classe. Vou colocar aqui o input. Então ele implementa, né, de text number variable gateway. Vamos colocar os métodos aqui. Ele importou a classe, mas importar o método também. E aí aqui a gente vai fazer uma verificação. A gente precisa também o que? Aqui a gente vai precisar do user repository, né? Então user entity repository. User entity repository. E aí aqui dentro do repository a gente vai criar um método, tá? Qual é? A gente vai ter um retorno de um boolean, a gente vai retornar um boolean e ele vai ser um exists by o text number que nós estamos fazendo agora, né? Text number, tá? E aí aqui ele vai receber uma string, né, que é o próprio text number.
Pronto. Então a gente pode chamar agora esse método aqui dentro, né? User entity repository conta spy e a gente passa aqui o text number. Prontinho, né? Então aqui a gente já está chamando, né, um método de verificação do e-mail. E o que acontece? Aqui ele verifica se existe, né, pelo text number informado. Então, se existe, ele vai retornar para a gente um true. Só que o nosso método ele não pergunta se existe, pelo contrário, né, ele pergunta se o text number está disponível. Então, com isso, nós precisamos negar aqui, né, o retorno, né, porque a gente não quer saber se ele existe, a gente quer saber se ele está disponível. Tá? Então é isso, né? Aqui eu vou adicionar isso aqui dentro do construtor. Pronto. Vou criar aqui um log. Log.info. E aí aqui a gente vai colocar pronto, aqui ele verifica. Então, inicia a verificação se o text number está disponível, tá? Agora vou fechar isso aqui, né? Vou fechar isso aqui tudo. Vamos vir aqui agora na implementação do e-mail. Vou copiar isso aqui. Vou vir aqui no service. É praticamente a mesma coisa, né? Lá verifica se o CPF e o CNPJ está disponível. Precisamos aqui do user repository. Colocar no construtor. E aqui vou chamar o user repository ponto exist by text number, vou passar o e-mail, né? Aí aqui na verdade, já eu só vou mudar aqui para e-mail. E aí alt enter, vamos criar um método lá. Pronto, retorna um boolean. É exatamente isso. Vou fechar aqui. A gente precisa negar aqui, né? Então com isso já está pronto, tá? Agora nós vamos criar aqui, eu vou fechar aqui esse pacote do Mapper, fechar esse pacote do Service e vou fechar esse pacote do Utils e nós vamos criar um outro pacote que vai ser o pacote de Controller. Aí aqui dentro de Controller vamos criar uma classe chamada User Controller. Vou anotá-la com o hash controller e o request mapping. Aqui nós vamos colocar barra API barra v1 barra user. E aí aqui eu vou criar um método public que vai ter um retorno, que vai ser um base response. Tá, esse base response ainda não existe, a gente vai criar. Então aqui vai ser o método create user. Esse create user ele vai receber aqui um request body que vai ser do tipo create user request. Certo? Nós não temos nenhum base response nem um create user request, né? Vamos criar esse base response.
Nós vamos criar ele num pacote chamado de to.response. E nós vamos criar também aqui o create user request. Um pacote de to.request, né? O pacote não existe, vamos criar. Pronto. Esse aqui a gente pode deixar ele como record mesmo. É uma classe somente, a gente não, ela é uma classe pobre, né? Então a gente não vai ter nenhuma lógica nela, então a gente pode criar um record. Aqui no Base Response ele vai ter algumas particularidades, né? Porque ele vai ter um atributo, vou colocar um atributo private do tipo booleano, que vai ser o success. Ele vai ter também um atributo aqui do tipo string, que vai ser um atributo chamado mensagem. Ele vai ter também um outro atributo aqui, que vai ser um atributo do tipo t, tá? Vai ser um result. E aí a gente precisa trabalhar com genérica aqui, então eu vou colocar aqui um tipo t, tá? Dessa forma a gente pode receber qualquer atributo aqui no result. Então o result pode ser, por exemplo, se a gente tiver um endpoint que vai buscar todos os usuários cadastrados, a gente pode pegar essa lista de usuário e colocar aqui nesse result. Se a gente tiver um response que vai trazer o saldo, a gente pode pegar um response de saldo, contendo o saldo, e colocar aqui nesse result. A gente vai ter também aqui um error response. O error response também não existe, nós vamos criar. Opa, ele acabou importando aqui, né? Vamos criar essa classe dentro de response mesmo. Essa classe ela vai ter um atributo string, que vai ser a mensagem. Vai ser o code, né? O código. Vai ter um outro do tipo string também, que vai ser a mensagem. E ele vai ter também uma lista, né? Esse daqui também, ele também pode ser um record, né? Então vamos criar aqui um record. Deixa eu apagar isso aqui que eu já fiz. E aqui nós vamos colocar string code string message, e ele vai ter uma lista de validation error. Que vai ser validation. Esse também não existe. Validation error. Vou criar essa classe, também vai ser aqui. Melhor, vamos deixar aqui como record também. E aí aqui o que ela vai ter? Ela vai ter um ponto string, que vai ser o field, e um outro string, que vai ser a mensagem. Perfeito. Criado o nosso base response, né? Aí agora a gente pode voltar aqui no nosso controller. O que a gente vai, esse base response nosso, ele vai ser do tipo string, né? Porque aqui, como é a criação de um usuário, a gente vai devolver que o usuário foi criado com sucesso, tá? Vamos entrar aqui no create user request. Aí, deixa eu abrir aqui o nosso Notion.
Deixa eu ver aqui, ó. Criação do usuário. O que a gente precisa receber? A gente precisa receber um e-mail, um password, a gente precisa receber o número do text number, o full name e o type, tá? Então, vamos entrar aqui e eu vou colocar só o Notion aqui do lado, só para eu ter um norte aqui na hora de for fazer. Então, o que ele vai ter aqui? Ele vai ter um e-mail, que vai ter do tipo string. E-mail. Ele vai ter um password. Que vai ser do tipo string também. Ele vai ter um text number. Ele vai ter um full name. E ele vai ter um user em user type e um type. Por quê? A gente precisa determinar se esse usuário é um logista ou se é um usuário normal, né? Então é isso. Aqui no base response eu vou anotá-lo com uma @data, fazer os getter etc. E vou anotar também ele com um builder, tá? Vou anotar ele como um builder porque quando nós formos instanciar esse base response para poder retornar o response da requisição, ele pode ter um result ou não, tá? Porque se a resposta for só uma mensagem, ele vai ter uma mensagem. Se for, por exemplo, uma lista de usuários, ele vai ter um result, então a gente vai ter uma lista de usuários, então ele não vai retornar uma mensagem, ele vai retornar uma lista de usuários e um success. Então esse base response ele pode variar a forma que ele vai retornar, tá? Então por isso que eu criei aqui o builder, porque para facilitar a hora que a gente for criar essa classe para poder retornar. Certo? Agora vamos fazer aqui, vou anotar isso aqui como um post mapping. E aqui eu vou colocar o nome do método, né? Create user. Aqui eu vou retornar um base response tipo string. Aqui eu vou colocar .success como true. Aí eu vou colocar mensagem com usuário criado com sucesso. Usuário criado com sucesso, né? É isso. Agora aqui a gente precisa criar, né, o nosso usuário, e aí aqui a gente vai precisar o quê? A gente vai precisar injetar o nosso caso de uso de criação de usuário. Tá? Então a gente vai vir aqui, vai colocar private. Ó, a gente vai colocar aqui o caso de uso, tá? A gente não vai colocar a implementação. Então vai ser private create user use case. Use case. Vamos colocar o construtor. Pronto. Percebe-se que vamos dizer assim, numa arquitetura com um projeto usando só o Spring Boot, a gente iria aqui injetar o nosso service, né? Para criar aí dentro do nosso service ia ter um método de criar o usuário e nós iríamos chamar esse método, né? Mas como a gente está trabalhando com arquitetura limpa, quem eu vou instanciar aqui é o meu caso de uso, tá? O meu caso de uso que vai ser chamado e aí ele vai fazer toda aquela, vamos dizer assim, ele vai até o domain e vai retornar para cá, né? E vai validar todas as regras de criação de um usuário para então criar o usuário e retornar para a gente aqui que deu tudo certo, tá? Então aqui eu vou chamar o método, né, create user case ponto create. Vou passar aqui o outra coisa, a gente vai precisar também do mapper aqui, né? Por quê? Porque esse create user, ele espera, né? Se a gente colocar aqui um Ctrl P, ele espera aqui um user, né? E um pin, tá? Então a gente precisa transformar esse create user request em um user. Então por isso que a gente vai precisar injetar aqui também o nosso mapper de user. User mapper
E aí aqui nós vamos ter uma classe, um método, vamos colocar aqui, ó, user mapper ponto to user, né? E aí ele vai receber aqui um request, tá? Vamos dar um Alt Enter aqui, criar esse método lá dentro do user map. A gente vai retornar aqui um user, pronto. Vou fazer aqui um return new user. E aí aqui dentro nós vamos passar. Percebe-se que aqui ele está pedindo o UID. E só que, deixa eu dar uma olhada aqui como estão os construtores dessa classe. Vamos ver aqui. Ó, aqui ele está pedindo o UID, só que a gente não precisa passar nesse momento o UID, né? A gente precisa, o próprio construtor pode fazer esse trabalho para a gente. Só que o construtor que não recebe o UID aqui, ele não tá atribuindo nada para o UID. Então a gente vai fazer assim, dis.id vai receber o UID.random ID. Pronto, agora a gente pode chamar esse construtor de baixo aqui e o ID será criado para ele automaticamente. Tá? Então, vou fazer o Ctrl P aqui. Então, vamos passar o e-mail, né? Então, request.email, request.password, request.textNumber. Na verdade, aqui não é. Na verdade, aqui eu preciso instanciar um text number, né? Então, deixa eu colocar aqui new text number. E aí aqui eu passo o request.textNumber. Fullname, então request.fullname. Por fim, request.type. Aqui ele está reclamando porque a gente tem que dizer que esse método pode gerar uma exception, né? Já que quando a gente cria o text number lá dentro, ele tem as validações. Pronto, é isso. Vamos voltar aqui agora. No user. Eu preciso dizer também que esse método pode gerar uma exception. Deixa eu ver aqui. Ele está pedindo para... verdade, porque aqui a gente precisa de um outro parâmetro, né? Deixa eu entrar aqui no request, porque a gente não pediu aqui que ele passasse um PIN, né? Mas a gente precisa pedir que ele passe um PIN. Então, vou colocar aqui string PIN. Tá? E aí aqui eu vou passar request.pin, né? Ele já pegou ali. E é isso. Vou adicionar aqui, pode ter uma exception do tipo transaction pin exception. Por hora está praticamente pronto isso aqui. Agora a gente precisa fazer uma coisa que é muito importante, tá? Esse caso de uso aqui, ele é um caso de uso que o Spring não entende, né? O Spring não conhece ele, essa interface o Spring não entende, porque ele está numa camada mais interna lá. Só que a gente precisa mapeá-lo para que o Spring Boot possa conhecê-lo na hora que inicializar, né, ali o ClassPath, ele mapeie esse caso de uso. E aí a gente vai então ter que criar aqui um outro pacote, que vai ser um pacote de configuração, né? Config. Dentro de config, eu vou criar uma classe chamada userConfig. Vou anotar essa classe com configuration e vou criar um bin, que vai ser public, que vai retornar para mim um create use case, create user use case. E aí, pessoal, antes de finalizar aqui esse bin, eu preciso explicar para você um pouco melhor o porquê nós estamos fazendo isso, tá? O Spring Boot, né, nós criamos lá as interfaces, né? A gente criou as interfaces de use case, depois a gente implementou essa interface de use case no módulo de application, e dentro do módulo de application nós criamos a implementação do gateway, né?
ou melhor, dentro do módulo de que a gente criou as interfaces do gateway, né? E aí agora a gente vai criando, né, as implementações no pacote de infrastructure. Só que esse caso use case ele foi implementado na camada de application, tá? Então nessa camada de application não existe o Spring Boot. Então o Spring Boot não conhece a camada de application. Então por isso que eu preciso vir aqui dizer que esse create use case ele vai retornar uma implementação. Porque lá na aula 2 ou 3, se eu não estou enganado, eu expliquei para vocês como que funcionava a interface, né? Então se eu tenho um método que espera uma interface, eu posso criar várias implementações e passar para esse método. E aqui é a mesma coisa, a gente criou lá os use case e eu preciso mostrar para o Spring Boot que quando o create user use case, ou seja, quando essa interface for chamada, qual é a implementação que ela vai devolver, tá bom? Então é isso que a gente está fazendo aqui agora. Aí aqui eu vou fazer um return e vou colocar um new create user e aí ele dá aqui a opção de passar a implementação. Tá? Nós temos uma implementação criada. E aí eu vou passar aqui a implementação. Ele está reclamando porque a gente precisa passar aqui alguns argumentos. Então eu vou entrar aqui só para a gente pegar quais argumentos são, tá? Eu vou copiar isso aqui tudo. E vou colocar aqui dentro, né, na chamada do método. E aí vamos passar aqui tudo isso. Então vou passar aqui text number. Pronto, passei. Ele está reclamando aqui porque é o mesmo raciocínio, né? A gente precisa dizer para o Spring Boot que quando o text number variable use case for chamado, a implementação que ele está chamando. Então a gente vai criar mais dois bin aqui. Vamos retornar aqui um new. Eu preciso entrar aqui para ver o que ele pede, né? Então ele pede isso aqui. E vou criar outro bin que vai ser o aqui ele está reclamando. Deixa eu só ver uma coisa aqui, ó, dentro do service. A gente não anotou aqui como @service. Deixa eu anotar aqui com @service. Deixa eu anotar aqui como @service. Por que que eu percebi que aqui eu não tinha anotado com @service? Porque essa interface que ele depende aqui receber, ela é uma interface que está sendo implementada já no pacote de infrastructure. Então o Spring já tem mapeado a implementação dessa interface, tá? Então por isso que eu não precisei criar um bin aqui para ela. E aí agora aqui, né, percebe que parou de reclamar, tá? E se a gente entrar aqui no User Controller, também parou de reclamar, tá? Feito isso, né, o que a gente pode fazer aqui também, né, eu posso colocar aqui o logger, né? Deixa eu ver se eu ainda tenho aqui eu copiei, tem aqui.
Só quando eu faço isso aqui, talvez vocês percebam é porque eu digito Windows V, tá? Eu estou usando o Windows aqui e aí ele me dá essas opções aí que eu já tinha copiado, né, na minha área de transferência. E aqui eu preciso colocar esse mapper dentro do construtor. Pronto, e aqui eu vou chamar o log, né? Log ponto. Deixa eu ver o porquê que ele não está me permitindo. Eu não colei aqui, deixa eu ver, eu colei em outro lugar. Acho que tinha colado. Pronto. Log.info início da criação do usuário, dois pontos, user controller. Usuário criado com sucesso. Pronto. Eu acho que está tudo certo. Tá, deixa eu só mapear mais uma vez aqui o request, e-mail, password, text number, full name, type e PIN. Vamos então, né, executar esse projeto. Vamos vir aqui no pacote de infrastructure. Deixa eu entrar aqui nessa classe e vamos executar. Vamos ver se ele vai passar sem nenhum erro, né? Vou pausar um pouquinho aqui para ele buildar. Pessoal, terminou de buildar aqui e ele apontou um erro, né? Ele está dizendo aqui que a gente tem duas colunas com toWallet, ou seja, quando ele foi persistir, tinha duas colunas com o mesmo nome. Então vamos entrar aqui no Transaction, né? Acho que é no Transaction que a gente tem dois wallet. Deixa eu ver aqui, ó, Transaction Entity. É aqui mesmo, ele ficou com o mesmo nome. Então vamos colocar aqui, ó, From, tá? Agora vamos buildar novamente para ver se vai passar. Legal, pessoal. Passou aqui, está rodando na porta 81, né? Então vamos agora tentar bater na rota, ver se vai passar. Provavelmente vai acontecer algum erro. Se passar de primeira, a gente deu sorte, porque a gente fez muito código, né, sem testar, e a gente não está usando teste unitário aqui para validar as alterações que nós estamos fazendo. Então pode ser que apareça um erro ou dois, mas aí a gente vai corrigindo conforme a gente vai buildando o projeto, tá? Vou abrir o Postman aqui. Eu espero que você já tenha o Postman aí, tá? Não vou explicar como baixa, como instala. Você tem vídeos aí na internet que você pode estar pegando para poder baixar, tá? É bem simples, né? Então, você depois, caso você ainda não tenha instalado, aí vê se você consegue instalar o Postman aí para a gente poder testar a API. Vou colocar um new collection aqui. Vou chamá-la de desafio PicPay. E aí aqui dentro nós vamos criar uma request. Vou criar um folder aqui. Vou colocar user. E aí aqui dentro nós vamos criar uma request, tá? A request que a gente criou é do tipo Postman, né? Deixa eu abrir aqui o controller. Deixa eu ver aqui. Então, nossa endpoint é do tipo Post, né? Vou até copiar isso aqui já. Vou copiar isso aqui também. Vou mudar aqui para Post. A gente está rodando na porta 81, né? Então, localhost 2.8081 barra API barra v1 barra user. Deixa eu estar user barra
create user. Pronto, né? Isso aqui é a nossa rota, né? Agora a gente precisa colocar aqui o var. Então, vamos vir aqui. Então, a gente espera um e-mail. Deixa eu mudar aqui para JSON. Vamos colocar aqui daniel@email.com. Depois nós esperamos aqui aqui um password e depois um text number, né? Então, vamos colocar aqui um password. A gente tinha criado algumas validações lá, né? Então tinha que ter letra maiúscula, letra minúscula, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e o caractere especial, né? A gente tem o text number. Eu vou abrir aqui for devs para a gente poder gerar aí um CPF, porque lá o nosso está validando, né? Nossa classificação do usuário está validando. Depois a gente pode fazer testes, tá? Para testar as validações que nós criamos. Mas por hora vamos tentar fazer um caminho feliz aqui. Depois do text number a gente vai ter o full name. Daniel Santos. Eu acho que depois é o type. User. E por fim aqui o PIN. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Se eu não me engano era 8 dígitos lá. Depois a gente pode até mudar isso, né? Para um PIN de transação talvez seja muito. Mas aí regra de negócio, tá? Por hora a gente, se não me engano, tinha deixado 8 caracteres lá. Tá? Então acho que é isso, né? Podemos tentar bater aqui na rota uma vez e verificar o que vai acontecer. Ele deu um erro aqui, houve um erro na criação do usuário. Tá, vamos ver aqui. Ele nos dá mais informações do que aconteceu. Um erro na criação do usuário. Create de at, né? Então a gente não passou em algum lugar aqui o create de at automaticamente. Então vamos entrar aqui no for. Vamos entrar aqui no for da nossa aplicação. Vamos lá no domain. E vamos verificar se a gente não está passando no construtor o create de at. Como a gente está criando um user, né? Vamos ver aqui dentro do user se a gente não está passando o create at. De fato não estamos passando, né? Esse construtor aqui, ele vai ser o responsável para quando a gente for buscar um usuário no banco e a gente vai trazer, fazer a conversão para o usuário assim. Tá? Então esse daqui é o construtor de criação, né? O que a gente está usando ali no Mapper. Então, colocamos aqui agora o localDate.now, né? Vamos ver agora se vai passar. Vou reiniciar o projeto. Pronto, ele está rodando, né? Vamos chamar o método agora e ver se ele vai quebrar em algum lugar. Pronto, usuário criado com sucesso.
né? Tivemos só esse erro da criação lá do create yet, né? Até que fomos bem, passou bem. Vamos testar aqui para ver se tá, né, no banco, né? Aqui ele está com falha, mas não é falha. Está em memória, né? Tá, deixa eu só ver aqui a URL que está aqui, né, no projeto. Se é file ou se é uma memória mesmo, tipo, application. Vamos aqui no application local. Deixa eu copiar isso aqui. E vou colar aqui, porque não tinha barra ali. Pronto, entramos aqui. Agora vamos ver se o nosso usuário foi criado de fato com sucesso. Perfeito, ele foi criado aqui, né? Tem o horário que ele foi criado, o ID do usuário, o e-mail que foi passado, o nome que foi passado, a senha que foi passada, o text number e o user. Legal, o programa está funcionando bem, né? Vamos fazer alguns testes agora de validação, né? Vamos testar se a gente passar o mesmo CPF de novo para poder tentar criar, se ele vai dar um erro dizendo que esse CPF não está disponível. Na verdade, o primeiro erro talvez ele dê seja o e-mail. Então vamos passar um outro e-mail aqui. Ele quebrou, ó, tá dizendo aqui, tá vendo? Ó, text number indisponível, então funcionou, tá? Agora vamos fazer uma outra validação. Deixa eu criar um outro CPF aqui. E aí eu vou passar o mesmo e-mail, só com CPF diferente, ele tem que dizer que o e-mail não está disponível. E-mail indisponível. Perfeito, as validações estão funcionando, né? Agora vamos passar um erro, né? Vou colocar aqui Daniel 21. E agora eu vou passar aqui, deixa eu ver, vou passar o número de PIN, a quantidade de PIN com 4 dígitos só. Vamos ver se ele vai dar erro dizendo que o PIN está inválido, né? Ele deu o erro aqui. Tá? Deixa eu ver, a gente não tratou talvez esse erro, mas vamos ver aqui. PIN inválido está aqui, ó. Ele está dando esses problemas aqui, tá, gente? Mas é problema de encode. Depois a gente corrige isso. Então, pronto, ele validou também o PIN, né? Agora vamos fazer uma última validação, que se eu não me engano é a senha, né? Então vamos passar aqui só letra minúscula, não vamos passar a letra maiúscula. Usuário criado, né? Eu preciso entrar lá para ver quais são a validação que eu criei. Talvez eu não tenha criado validação com letra maiúscula e minúscula. Deixa eu entrar aqui só no usuário para ver. Deixa eu ver aqui. Password. Ver aqui no construtor. Na verdade, a princípio a gente não está usando o set password aqui, né? Deixa eu ver o set password aqui. Não estamos, né? Então a gente não está validando aqui o tipo de senha do usuário. Legal, isso aí é uma coisa que dá para a gente fazer depois, tá? Então a gente pode validar aqui se o usuário está passando a senha com o formato correto. Eu achei que a gente tinha feito isso, mas aparentemente não fizemos, tá? Mas a gente pode fazer isso nas aulas seguintes aí, depois a gente pode ter uma aula de refatoração e aí a gente vem melhorando esse projeto, tá? Até porque a parte de senha, quando eu for criar lá a parte de security do projeto, né, a autenticação e a autorização, aí a gente já faz isso, validando aí o tipo de entrada, tá bom? Pessoal, por hoje era isso, né? Conseguimos testar o nosso projeto, né? Conseguimos criar o nosso usuário, né? Se a gente vier aqui, então é para ter 2 usuários aqui agora. Exatamente, 2 usuários que foram criados. E é isso. A gente validou, né, que o e-mail e o text number está sendo validado, né? Se já existe, ele não consegue criar. Logo mais também a gente vai criar um pacote de exception, que é onde a gente vai fazer o quê? É onde a gente vai validar essas exceptions para poder retornar um base response contendo aqui o objeto de erro null e o success false, tá? Então a gente vai criar o exception handler que vai fazer essas validações e vai mapear interceptar essas exceções, tá bom? Outra coisa que a gente pode fazer depois é melhorar isso aqui, né? Que quando o objeto for nulo, a gente não traz o objeto. Então,
Depois a gente faz ali, alterando ali o Object Mapper, né, do Jackson, que faz aí a deserialização. Pessoal, muito obrigado por essa aula, era isso. Até a próxima aula.